Nós vamos agora conversar com o vereador Dr. Eric, ele que propõe a anulação do contrato com a Sanepar. Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda? Você gostaria de interromper a prestação de serviço com a Sanepar? É isso que está propondo o vereador Dr. Eric, ele que vai conversar com a gente neste momento. Daqui a pouco a gente também vai falar com o vereador Estocco, que propõe, o vereador Estocco não propõe, ele está denunciando que a obra da Sanepar não deu certo em Ponta Grossa. Vamos conversar com o vereador Dr. Eric, ele que já está conosco na linha. Dr. Eric, bom dia para o senhor, como vai você? Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre esta informação que o senhor nos traz. Na sua opinião, a Prefeitura de Ponta Grossa descumpriu com a lei orgânica do município ao não passar essa aprovação, essa renovação do contrato pela Câmara? Bom dia. Bom dia a todos os amigos do Portal BNT. O áudio está bom? Está conseguindo me ouvir direitinho? Está ótimo, doutor. Ótimo, muito bem. Então, realmente houve, no mínimo, uma incoerência em relação à lei orgânica do município. Eu estava estudando os documentos em relação à renovação do contrato ao aditivo, então houve uma renovação quase que automática, porque quando o governo do estado... Nossa, está vindo muito eco para mim. Tá. Bom, quando o governo do estado propôs o modelo de micro-regiões para atender às demandas dos municípios de saneamento básico e abastecimento, foi feita uma espécie de convenção lá em Curitiba para a renovação desses contratos e verificar quais os municípios queriam fazer a adesão desse modelo. Ponta Grossa aceitou fazer parte do modelo de micro-regiões. E nesse momento, houve como se fosse uma renovação automática do contrato até 2048, sendo que no contrato anterior a vigência seria até 2026, com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, e aí sim teria que passar pela Câmara, fazer todo o trâmite legal para renovar ou não o contrato com a Sanepar. Quando o município aceitou fazer parte desse projeto de micro-regiões, ele renovou automaticamente o contrato até 2048. É um aditivo de contrato. Eu já solicitei à prefeitura a cópia desse aditivo, mas pelo que eu vi, não obtive resposta coerente em relação a esse contrato, então eu não recebi esse aditivo. A minha impressão é de que não existe documento nenhum formalizando isso. Isso fere drasticamente a lei orgânica do município, que é clara no seu artigo 90, dizendo que todos os serviços essenciais, como abastecimento, coleta de lixo, energia, eles devem passar obrigatoriamente pela Câmara. Então, ao meu ver, houve um imbróglio legal, pulou-se etapas do processo legal de contratação, e por isso eu estou entrando com uma ação solicitando o cancelamento ou a nulidade desse contrato. Ok. Doutor, além disso, desse imbróglio, eu gostaria de que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua avaliação com relação à fiscalização desse contrato. Pelo que nós estamos vivendo em Ponta Grossa, o senhor acredita que exista falta de fiscalização? Ou, por exemplo, a Sanepar está deixando de cumprir o essencial, o básico da sua parte nesse contrato? Eu considero que existe uma falta de transparência nos processos. Por exemplo, como eu falei para você, nós fizemos documentos oficiais pela Câmara solicitando esse aditivo de contrato com a Sanepar. Obtivemos resposta ali de 5 linhas digitadas e não obtivemos o contrato solicitado. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, tem uma falta de transparência. E a Sanepar está, sim, deixando de cumprir a sua função, porque ela já sabia que esse problema aconteceria em meados de 2025 com a falta d'água. E mesmo sabendo, mesmo tendo estudos que apontavam esse problema, ela não tomou atitude nenhuma para fornecer uma nova adutora de captação de água. Então, houve
além de falta de transparência e negligência também. Mais uma pergunta para o senhor, eu sei que o senhor tem trabalho para fazer, vai atender a população daqui a pouquinho, mas eu quero mais uma pergunta sobre a questão da multa ou punição. O que o senhor acredita que tem que ser feito em relação à Sanepar, com relação à punição? O senhor acredita que multa? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, a Daniele Lima falando, multa a Sanepar, o dinheiro vai para a prefeitura, o povo continua no prejuízo. Tem que beneficiar os usuários, direto na conta de água. Ainda, a Patrícia Artman fala, não adianta nada multar a Sanepar, se o povo quem vai pagar por isso. A sua opinião, precisa multar a Sanepar? Qual tipo de punição precisa ser dada à empresa? Eu considero também, eu concordo com a Daniele, de que multar a Sanepar, simplesmente multar, não resolve. Porque a Sanepar é uma empresa que tem um faturamento milionário. Então, uma multa, por mais pesada que seja, não é nada para eles que lucram horrores aí todos os meses. Então, eu considero que seja, sim, um instrumento importante. É preciso que tenha essa multa, até para uma questão pedagógica para essa empresa, uma questão educativa. Tem que ter essa multa, mas, acima de tudo, ela precisa ter uma punição que seja equivalente ao dano causado à população. E, na minha opinião, essa punição teria que ter pelo menos, no mínimo, 3 meses de isenção de tarifa de água na cidade, porque foi um dano coletivo. Inclusive, na justiça já está correndo um processo de danos morais coletivos contra a Sanepar, porque a cidade inteira foi prejudicada. Pessoas chegaram atrasadas no trabalho, pessoas tiveram o seu salário descontado por conta do atraso, pessoas não conseguiram fazer atendimento em unidade básica de saúde. Eu agora mesmo estou indo trabalhar no posto de saúde que eu atendo, nós ficamos um dia sem atender, tivemos que fechar as portas porque não tinha água nem para lavar a mão. Então os pacientes foram remarcados. Então nós consideramos que a Sanepar precisa de uma punição que seja à altura do dano causado à população. Ok, uma última pergunta, bem rapidinho para o senhor. É a Edna Guedes que está falando aqui. A Edna está dizendo o seguinte, que no caso da proposta do senhor de anulação, que não dependeria apenas do município. Quando o senhor propõe anulação, o senhor está prevendo que depende só do município? Ou como que funcionaria nesse caso que o senhor está dizendo? Tem como o município anular unilateralmente ou de quem mais depende isso? Então, esse modelo atual de micro-regiões, ele foi proposto pelo governo do estado, onde abraçou vários municípios de uma vez só, para aceitarem esse contrato da Sanepar. É como praticamente uma imposição que o governo fez, que o governo estadual fez. Mas nós tivemos municípios que, durante este evento, não aceitaram aderir a esse modelo, não aceitaram aderir a esse contrato automático, digamos assim. Então, se nós conseguirmos a anulação desse contrato com o município, nós teremos que fazer um contrato provisório, digamos assim, até abrir nova licitação para adesão da Sanepar ou de outra empresa necessitada. Eu vejo, ao meu ver, o município tem autonomia para decidir se quer ou não aceitar um contrato. Tanto é que eu estou entrando em relação a essa questão da lei orgânica do município, a não aprovação pela Câmara, o fato do contrato não ter passado pela Câmara, ele fere a lei orgânica do município. Então, acompanhando a lei orgânica do município, nós temos sim autonomia para negarmos esse contrato e solicitarmos um novo. Doutor Eric, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, parabéns pelo trabalho, eu agradeço demais ao senhor, um bom dia. Muito obrigado ao Portal BNT e a importância de se solidarizarem com a população, de buscarem trazer informações corretas, concretas à população. Esse papel da imprensa é importantíssimo para auxiliar o nosso povo, principalmente nesses momentos de maior dificuldade. Parabéns a todos vocês do Portal BNT e muito obrigado aos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Eu que agradeço.